Por que adquirimos algumas fobias? Você já se perguntou por que algumas pessoas têm medo de coisas aparentemente inofensivas, como palhaços, medo de altura e até mesmo de coisas incomuns, como botões, algodão? Isso é algo muito interessante e vamos entender isso através da perspectiva analítica comportamental. Uma fobia é um medo intenso e persistente de algo que aparentemente não representa um perigo real. Mas por que isso acontece? Para entender melhor isso, vamos voltar lá atrás, mais especificamente em 1920, quando Watson fez a famosa experiência do bebê Arnold. E como foi essa experiência? Bom, ele pegou um bebê de 11 meses e apresentou para ele, diversas vezes, um ratinho branco. Inicialmente, o bebê não sentia medo desse ratinho branco. Então, Watson apresentava esse ratinho branco para o bebê e o bebê não esboçava nenhuma reação. Acontece que, em um determinado momento, a apresentação desse ratinho branco para o bebê foi seguida de uma martelada bem forte em um prato, produzindo um barulho bastante alto, assustando assim o bebê. Então Watson apresentava o ratinho e batia no prato. Dessa forma, o bebê se assustava com o som produzido pela batida. Acontece que em um determinado momento, Watson parou de dar a martelada nesse prato. Sendo assim, começou a apresentar somente o ratinho novamente para o bebê. Acontece que, mesmo sem o som da batida, o bebê começou a apresentar, na presença do ratinho, resposta de medo. Ou seja, o bebê condicionou a presença do ratinho ao medo do som. Sendo assim, ele adquiriu medo da presença do ratinho. O mais interessante é que o bebê começou a generalizar outros estímulos parecidos com o ratinho, como um coelhinho branco e até mesmo um pedaço de algodão, que eram parecidos com o rato. Então, na presença desses objetos, o bebê também apresentava respostas de medo. E ali podemos dizer que houve um condicionamento clássico. E agora vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Por exemplo, imagine uma criança que é mordida por um cachorro. O cachorro que antes era neutro, agora está ligado com a dor da mordida. E qual o resultado? Sempre quando a criança vê um cachorro, pode sentir medo, mesmo que o animal não represente perigo nenhum. As fobias geralmente acontecem quando associamos algo neutro a uma experiência desagradável. E o que dizer então das fobias incomuns, como botões, balões, pedaços de algodão? Bom, nesses casos, pode ter havido uma experiência direta ou indireta associadas a esses objetos. Por exemplo, o botão pode ter causado um engasgo. Além disso, a generalização pode ter um papel importante. Uma experiência negativa com um objeto pequeno e redondo pode se expandir para outros objetos semelhantes. Que doideira, né? Mas por que então a fobia persiste? Aqui entra o condicionamento operante. Imagina que, voltando àquele exemplo passado, a criança que sente medo do cachorro. Ela está andando numa calçada e avista lá na frente um cachorro. E a reação dessa criança ou desse indivíduo é mudar de calçada. Quando ele muda de calçada, ele produz uma consequência de alívio. Alívio por fugir da presença do cachorro. E esse alívio funciona como um reforço, fortalecendo o comportamento de evitar. E quanto mais evitamos, mais o medo cresce. Mas é importante salientar que nem toda fobia acontece de uma experiência direta. Como eu disse, podemos aprender medos observando outras pessoas. Por exemplo, se uma criança vê os pais tendo um pânico diante de uma barata, ela pode desenvolver o mesmo medo. Além disso, algumas pessoas são mais sensíveis a desenvolver fobias por fatores genéticos ou experiências de vida. Mas a boa notícia é que as fobias podem ser tratadas. E uma das formas é pela dessensibilização sistemática, onde a pessoa aprende a enfrentar gradualmente o medo, sempre de forma segura e controlada. Entender como as fobias surgem é o primeiro passo para aprender a superá-las. Se você tem alguma fobia ou conhece alguém que tem, buscar ajuda profissional pode fazer uma grande diferença. E é por isso e muito mais que serve a terapia.